A paz do Senhor, igreja, boa noite a todos. Vamos ficar de pé? Aleluia, que bom que o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Que bom que estamos juntos mais uma vez, mais um domingo. Você é grato a Deus por estar aqui essa noite? Ai, 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 você é grato a Deus por estar aqui essa noite? Se você está aqui, a nossa gratidão, ela deveria estar bem elevada, porque ter a oportunidade de estar em comunhão, adorando a Deus, hoje em dia é para poucos. Se você pode estar junto com seus irmãos adorando a Deus, é porque você tem uma grande oportunidade de Deus na sua vida. Aleluia. Eu quero que nesse momento a gente agradeça ao Pai por Ele ter nos trazido aqui essa noite. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo está aqui neste lugar, Deus. E nós, Pai, nesse momento, nós queremos, Pai, Te honrar, Pai, Te louvar e Te adorar, Jesus. Porque sabemos, Pai, que grandes coisas o Senhor irá fazer essa noite, Pai. Queremos sim, Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Queremos sim ser transformados pelo Teu Espírito. Mas agora, nesse momento, Pai, queremos render o nosso coração a Ti, Pai. Queremos, Pai, Te louvar e Te adorar, Deus. Pois Tu mereces, Deus. Pois Tu mereces, Pai, todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória, Pai. Tu mereces tudo, Pai. Tudo de nós, Pai. Tudo de nós é para Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do nosso Pai. Seja adorado pela Tua igreja, Deus. Teu amor me traz a paz, Teu amor me efaz, me efaz. Quando o mundo me destrói, o Teu amor me reconstrói, me reconstrói. És o Deus que tudo pode, pois tem tudo em Suas mãos, em Suas mãos. Tua graça que me salva, Teu amor me traz a calma, que o mundo me tira. Longe de Ti não sei viver, pois Tu és o meu prazer, Senhor. Teu amor me traz a paz, Teu amor me efaz, me efaz. Quando o mundo me destrói, Teu amor me reconstrói, me reconstrói. És o Deus que tudo pode, pois tem tudo em Suas mãos, em Suas mãos. Tua graça que me salva, Teu amor me traz a calma, que o mundo me tira. Longe de Ti não sei viver, pois Tu és o meu prazer, Senhor. Tua graça que me salva, Teu amor me traz a calma, que o mundo me tira. Longe de Ti não sei viver, pois Tu és o meu prazer, Senhor.
Teu amor me traz a calma que o mundo me tira. Longe de ti não sei viver, pois tu és o meu prazer, Senhor. Tua graça que me salva, teu amor me traz a calma que o mundo me tira. Longe de ti não sei viver, pois tu és o meu prazer, Senhor. Senhor. Aleluia, esse é o nosso Deus que tudo pode. É o Deus que não há impossível. E eu quero tirar um momento dessa ministração aqui para fazer uma intercessão especial. Nosso grupo de louvor, ele tem uma pessoa muito especial que está internada nesse momento. É a Gisiele. E para os irmãos que conhecem, ela teve um bebê faz poucos dias. E ela está, na maior parte do tempo, distante do seu bebê. Isso tem nos deixado muito, muito angustiados, muito aflitos. Eu sei, o meu filho hoje, ele está com 4 anos. Eu lembro ainda quando a gente tirou ele da maternidade, ele precisou voltar para o hospital na mesma noite. E eu fiquei longe dele uma noite só. E já doeu muito, eu como pai. Imagina para a mãe que está ali todo o processo de amamentação, ficar tantos dias distante. Isso tem doído no nosso coração. E a gente tem chorado junto com ela, e a gente tem intercedido junto com ela. E eu quero convidar a igreja para a gente interceder por ela, para que os prazos médicos, que hoje tem datas já definidas, mas que o prazo de Deus seja antes. Que a alta dela, que a cura dela seja antes. E que essa família possa estar unida de novo, e que essa família possa estar aqui conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Pai, nós queremos colocar em Tuas mãos, Pai, a vida da Gi, Deus. Uma pessoa que esse grupo aqui ama tanto, que a Tua igreja ama tanto, Pai. Nós sabemos, Pai, que Tu és poderoso e tudo está em Suas mãos, Pai. Tudo Tu podes fazer, Deus. E nós queremos, Pai, nesse momento, Pai, interceder pela vida dela, Pai. Nós queremos interceder pela cura, Deus. Pois sabemos, Pai, que Tu morrestes na cruz também para nos trazer cura, Pai. Restauração das nossas feridas, Deus. E por isso, Pai, nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai, que o Teu poder, Pai, é suficiente, Pai, para adiantar todas as previsões médicas, Deus. Nós cremos, Pai, no Teu poder. E agora, Pai, como igreja unidos, Pai, nós intercedemos, Pai, pela vida da Tua filha, Pai. Essa igreja, Pai, clama a Deus, clama por cura, Pai, clama por restauração. E nesse momento, Pai, eu também quero aproveitar e orar, Pai, por qualquer vida que esteja aqui essa noite, Pai, precisando de cura, Pai. Qualquer pessoa que não pôde estar aqui, Pai, por conta de enfermidade, por conta de vírus, por conta de qualquer coisa, Pai, nós declaramos cura nesse momento, Pai. É o momento que a Tua igreja, Pai, clama a Ti por cura, Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha agir nas nossas vidas com restauração, Pai, restaurando o nosso corpo, Pai, restaurando, Pai, a vida de cada um que precisa nesse momento, Pai, pois nós temos fé e nós cremos, Pai, e nós Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Nós cremos, Pai, que Tu és poderoso. Poderoso,
morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome nós vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Se você crê, bata palmas bem forte. Nós cremos, Pai. Nós cremos no Teu poder, Deus. Nós temos a Tua restauração, Pai. Nós cremos em cura, Deus. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém, irmãos? Que bom estarmos na casa de Deus, né? Não é mais um dia na casa de Deus, é um dia específico, exclusivo na casa de Deus. Amém? Vamos orar que o Senhor vai falar conosco essa noite. Maravilhoso Deus, graças eu te dou por este dia, Senhor, por esta oportunidade que tu deste a cada um de nós que aqui entrou esta noite. Desde a porta até aqui o púlpito no louvor, todos que entraram, crianças, grandes, pequenos, a todos que vieram aqui esta noite, Senhor, eu sei que tu tens algo específico para nós, para esta noite. Outras virão, Senhor, mas esta noite tu falarás conosco, estás falando conosco, Senhor. E eu te agradeço muitíssimo por esta oportunidade, Senhor. Obrigado por cada um que veio. Ó, meu Deus, toca, Senhor, nos corações que porventura não vieram por algum motivo fútil, Senhor, mas que eles sintam, Senhor, a necessidade, e não apenas a necessidade, mas o desejo de estar em comunhão com os teus filhos, Senhor, que é assim que nós vamos viver contigo na eternidade, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela continuação desta reunião e por tudo que ainda vais fazer aqui esta noite, Pai. Amém. Paz do Senhor a todos, amém? Como é bom podermos estarmos na casa do Senhor, aleluia, e como bom é podermos ter Deus conosco, como é bom poder ter um propósito de vida. Essa tarde estávamos conversando sobre Maradona, tanta fama, mas sem propósito de vida, colocou sua vida simplesmente na lata de lixo. Dinheiro, fama, sem Deus não é nada. Somos nada sem Deus. Deus é tudo. Por isso, meu irmão, nós temos muito, muito, muito que glorificar ao Senhor. Você pode não ter muito dinheiro, mas você tem Deus, você tem a coisa mais preciosa na sua vida, meu irmão. Aleluia! Salmo 95. Vamos glorificar ainda a Deus com parte desse Salmo 95. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Um convite para nós cantar e louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Pois Ele é tudo. Diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo de nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça,
Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor Deus é supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas do monte lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como o dia de Messá no deserto. Amém? Hoje, Deus está falando, abra o seu coração, meu irmão. Vamos para a Bíblia, irmãos. Olha, a palavra que Deus me deu hoje é para mim. Talvez não vai servir para nenhum de vocês, mas ela é para mim, irmão. Sabe, é aquela palavra assim que eu precisava de conforto do Senhor. Eu precisava. E aí o Senhor disse, fala isso para o povo. Durante essa semana, numa das manhãs que estive aqui orando, uma das coisas que li, né, porque às vezes abro a Bíblia e leio para meditar, e uma das palavras que ficaram guardadas no meu coração foram aquelas palavras dos discípulos, que eles diziam assim, mestre, nós vamos morrer. E é sobre isso que eu quero ler com você. Mestre, nós vamos morrer. Abra sua Bíblia, Marcos 4:37 em diante, que diz assim, ó, de repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento, e disse ao mar, silêncio, fique quieto. O vento parou, e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Amém. Sente, fala com a gente, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. História conhecida, né, gente? Talvez você vai pensar assim, eu já ouvi isso tantas vezes. É verdade, irmão. Mas se você está ouvindo de novo, é porque você ainda não assimilou isso aqui. Jesus, ele está atravessando, a Bíblia diz que ele diz que eles vão para o outro lado, e os discípulos então se organizam, deixam o povoado onde eles estão, sobem no barco, vão para o outro lado, outros barcos estão acompanhando o barco de Jesus, ele não está apenas num barco, e ele está cruzando o mar da Galileia, quando de repente vem uma tempestade repentina. Ninguém esperava aquilo. Os discípulos estavam habituados àquele lugar, mas vem uma tempestade repentina. E tempestade, para um judeu, era mau presságio. Era uma coisa ruim. Sabe aquela superstição que tem? Meu Deus do céu, está ficando escuro, será que não sei o quê? Ai, passei debaixo de escada. Tem crente que não passa debaixo de escada. Pois é. Eles tinham uma espécie de superstição de que tempestade era uma coisa muito terrível, era uma coisa ruim. E estar no mar numa tempestade era pior ainda. E esses homens, que eram homens do lago, o lago de Genezaré, que era chamado de Mar da Galileia, que era muito grande, esses homens, a Bíblia diz que eles se apavoram por causa disso, por causa do tamanho daquela tempestade. E quando a gente lê esse texto, nós vamos aprender algumas coisinhas, e eu quero, rápido, passar essas coisinhas com você, que a gente aprende quando a gente lê sobre essa tempestade, em que Jesus está no barco, em que os discípulos são homens do barco, eles são homens do mar, eles sabem como é que funciona o mar, mas esses homens se apavoram no meio do mar,
E eles então nos ensinam algumas coisas, e Jesus nos ensina algumas coisas aqui nesse texto. E a primeira coisa que nós vamos aprender com esse texto é que o cristão pode ter a sua vida abalada. Repita comigo, o cristão. Vamos lá, juntinhos. O cristão pode ter a sua vida abalada. Quanto antes você souber disso, melhor. Virada de cabeça para baixo, mexida. Quanto antes você souber disso, melhor. Quanto antes isso cair no teu coração, porque tem gente que ainda não assimilou isso. Quanto antes você entender isso, melhor. Essa pintura que você vê, que está atrás de mim, é uma pintura do ano de 1695, 325 anos atrás. E ela representa exatamente aquele momento da tempestade e Jesus no barco com os discípulos. Escuta, se você olhar para esse barquinho, você vai ver que ali não estão incrédulos. Ali não estão fariseus e saduceus, gente que batia em Jesus. Ali está gente que crê em Jesus. Ali está gente que largou tudo por Jesus. Ali está gente que diz assim, ó, mulher, filhos, me aguardem no ano que vem. Quando eu voltar para a Páscoa, beleza, eu volto para casa. Mas enquanto não vier esse tempo, eu estou na rua com Jesus. Tá bom? Tchau, barquinhos. Tchau, empresa de pesca. Tchau, tudo que eu fiz até agora. Eu sou uma nova criatura. Eu vou caminhar com Jesus. É esses que estão no barco. Gente, nesse barco não tem incrédulo. Nesse barco tem crente. Nesse barco está Pedro, Tiago e João. As pessoas que tinham intimidade com Jesus, os mais íntimos de todos os discípulos, estão ali com Jesus. Espera aí, Pedro, Tiago e João, que são os alicerces praticamente da igreja primitiva, estão num barco em tempestade. E aí você pensa assim, né, eu penso que talvez eles não contassem com isso. Porque você vai ver que essa é uma das primeiras provações que os discípulos passam. Fortes assim, é uma das primeiras provações que eles passam. E talvez eles não contassem com isso. Talvez pelo fato de eles verem Jesus expulsar demônios, porque até então eles ainda não tinham sido enviados para sair expulsando demônios. E você vai ver que eles andam com Jesus e Jesus expulsa demônios. E irmão, expulsar demônio era só quem tinha poder de Deus. E eles veem que Jesus tem o poder de Deus em si. Eles veem Jesus curando os enfermos. Eles veem Jesus ressuscitar até mortos. Eles veem Jesus fazendo um monte de coisa que não está nem registrado na Bíblia. Porque senão teriam que ter muitos outros livros, como diz João no final. Né? Teriam que ter muitos outros livros. Esses homens, eles veem todas essas coisas e eu fico pensando. Talvez alguns deles pensassem, nós jamais vamos sofrer enquanto a gente caminhar com esse homem. Nós jamais vamos passar por alguma coisa que nos tire o chão enquanto a gente caminhar com esse homem. Mas aí eles aprendem nesse episódio, e a gente também, que o fiel, o escolhido, o chamado a dedo por Jesus, também passa por tempestade a ponto de temer por sua vida. Quanto antes você entender isso, melhor. Aceita que dói menos, diz o ditado. Quanto antes você entende isso, melhor. Porque tem pessoas que elas acham que servir a Jesus, e eu sei que vocês são bem ensinados aqui, mas muitas vezes a gente esquece de que Jesus não é garantia, irmão. Jesus não é uma espécie de um selo de aprovação que fica na gente, que diz assim, ó, você nunca vai sofrer os males que a carne herdou. Quem pensa que ser cristão é isso, está muito enganado. Mas na hora que vem a tempestade, a gente acaba meio que, ora, eu já ouvi de pessoas fiéis, tementes a Deus, dizer, por quê? Deus podia ter afastado, Deus podia ter tirado, por que comigo, por que na minha vida? Gente fiel, que ora, que busca Deus, mas quando a tempestade está debaixo do seu barquinho, e o mar está querendo entrar no barquinho, daí você pensa, por que comigo? Meu Deus, eu sou fiel, nunca fiz nada de errado.
Mas a promessa de Jesus não é de que no mundo você não teria aflição. É pelo contrário, no mundo tereis aflições. Porque são os males que nós herdamos do pecado, irmão. Nós teremos aflições, teremos perda, teremos cruz, teremos lágrimas, teremos provação, teremos desapontamento, teremos traição, teremos despedida, teremos luto. Tudo que você pensar em tristeza, dor, nós teremos, irmão. E Jesus não é selo de garantia, irmão. E talvez você diga, pastor, o senhor não tem uma mensagem melhor para mim? Como pastor, irmão, eu posso dizer para você uma coisa: se você se arrepender, você tem certeza do perdão dos seus pecados, isso eu garanto. Se você crê em Jesus e confessar Jesus como Senhor, você já tem acesso ao céu, irmão, isso eu garanto para você. Eu posso garantir isso para você. Agora, eu não posso garantir que você saia daqui e você tenha a vida abalada por causa das tempestades. Isso eu não posso garantir. E é curioso que coisas que são mais especiais e eternas, eu posso garantir como pastor, como embaixador de Jesus. Eu posso dizer, irmão, se você crê em Jesus, você está salvo. Quer coisa mais especial do que isso, irmão? Quer garantia melhor do que isso? Deus dizer, irmão, se você crê em Jesus, os seus pecados são perdoados. Satanás, que é o inimigo, o arqui-inimigo das nossas almas, ele nunca vai poder te acusar de nada. Mas eu não posso dizer para você que você vai sair daqui e talvez você não sofra nada. Eu não posso dizer isso. O Evangelho não me permite isso. Porque como eu posso ousar, como um ministro do Evangelho, que digo que sou um servo de Jesus, e eu diga diferente daquele que disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, todos os dias, e siga-me. Como é que eu posso dizer diferente dele? E cruz, irmão, é coisa difícil. E cruz é peso. E cruz é constrangimento. Cruz é provação. É isso. Eu preciso iniciar, irmão, primeiro baixando o monte, né? Eu levo lá embaixo primeiro. Porque tem muita gente que só Cristo não é mais suficiente. Tem muita gente que só o fato de ter sido perdoado, ele já não tem mais... tá bom, perdoado, amém, né? Mas bem que Jesus podia afastar. Cristo e segurança financeira. Tem que ter sempre o plus, né? É um premium, é sempre o plano premium, pastor Joel. Eles não querem só Jesus, tem que ser um plano premium, né? Quando você vai comprar alguma coisa hoje, geralmente tem isso. Tem o plano básico, e aí daqui a pouquinho aparece uma mensagem dizendo assim, você não deseja por... irmão, quando você vai no McDonald's, você pede uns... sei lá, como é que é o nome do bicho? Como é que é o nome do sanduíche do McDonald's aí? Um Big Mac. Você quer com adicional de queijos? Você vai, né? Qualquer lugar que você vai tem que ter sempre um plus. E é engraçado que no Evangelho tem gente que quer sempre o plus. Espera aí, não, beleza que Jesus me perdoou, beleza que eu estou indo para o céu, beleza que meu nome está escrito no livro da vida, mas... que mais, irmão? Não tem plano prêmio. É isso aí. Enquanto você estiver aqui, é Cristo e os conflitos que a vida com Cristo oferece. Dá medo de falar isso, mas eu falo. É Cristo e as tribulações que a vida com Cristo oferece. É Cristo e as tempestades que mesmo Jesus estando no barco, acontecem. Bem-vindos à fé cristã. Estou falando bastante isso nos últimos dias. Não tem Cristo e mais, é Cristo e isso. Até porque como se fará a diferenciação entre o que serve a Deus e o que não serve? Eu estive me perguntando, como que pode se diferenciar um crente fiel de um crente que é falso? É bem simples. Jesus mesmo usou essa exemplificação. Quando tem a parábola do trigo e do joio. Quem já trabalhou na roça, ou talvez já trabalhou com essa questão de trigo, sabe. Irmão, a semente é parecida. O fruto é parecido. Tudo é muito parecido. As folhas são iguais. Quem olha, um leigo como eu e você, não diferencia. Só que tem uma coisa, quando a peneira passa, só o trigo fica.
Ah, você está entendendo? Jesus vai peneirar. Tem uma música por aí? Jesus vai peneirar. O que é esse Jesus vai peneirar? Irmão, a vida cristã tem os momentos de peneira. Por quê? Para que se prove qual fé que é de verdade. Qual fé que é trigo e qual fé que é joio. Trigo permanece na peneira. Joio pula fora. E como que se diferencia? Cantando? Não. Levantando a mão e talvez até chorando de emoção? Não. Como que se diferencia? Na hora da tempestade, irmão. É só você olhar para a natureza e você vai ver isso. Olha para as árvores que ficam firmes na tempestade, irmão. Quais são elas? Aquelas que passam por muitas tempestades. Aquelas que passam por muito vento. Essas ficam cada vez mais firmes. Você vê grandes árvores. Irmão, no mês de julho, quando deu aquele temporal aqui em Blumenau, que destelhou um monte de lugar, deu aquele, como é que era? Um tufão, né? Ciclone. É tudo a mesma coisa para mim. Não, brincadeira. Nós estávamos em casa, muito de boa. Veio aquela tempestade doida, aquele ventão que, nossa, eu via a sacola de lixo levantando no ar, eu dizia, não é possível. Eu via coisas voando que eu pensava, não é possível que isso está voando. E atrás de casa tinha uma árvore muito grande, irmão, daquele sombreirão assim de praia, enorme. E daqui a pouquinho aquilo cai. Bum! Quando eu fui ver a raiz daquilo, irmão, deu até... Eu pensei, meu Deus, mas isso aqui é até ridículo na natureza. Porque é um negócio enorme. E a raiz, irmão, não passa disso aqui, ó. Talvez eu esteja exagerando um pouquinho, mas é só... Para o tamanho daquela árvore, irmão, não tinha como. Não tinha como aguentar. Porque é uma árvore que não desenvolve raiz. E o que pode desenvolver raiz, irmão? É pancada. Tempestade, mais vento, mais... Como é que a árvore vai ficar de pé? Quanto mais vento, ela vai se dobrando, vai desenvolvendo raízes, até que ela não cai mais. Como é que sabe que um crente vai ficar de pé? Quando a gente olha a quantidade de batalhas que ele já venceu. É só você olhar para a vida de uma pessoa e sabe quantas provas essa pessoa passou, e você sabe dizer se essa pessoa hoje tem uma fé verdadeira ou não. Irmão, Jesus falou que árvore, João capítulo 15, verso 2, Jesus falou que a árvore que não dá fruto, o que o agricultor lá, o dono da vinha, ele faz? Ele corta. Ele corta. Pronto, corta, joga no fogo, acabou. Mas a árvore que dá fruto, o que ele faz? Ele deixa ela só dar fruto? Não, ele corta ela. Só que ele corta diferente. Aqui não dá fruto, ele corta de vez, acabou. Mas aqui dá fruto, ele corta ela aos pouquinhos. Para quê? Para que ela dê mais fruto ainda. Você só escolhe a forma que você vai ser cortado. Mas o corte vai acontecer, irmão. Tem gente que escolhe ser cortado de primeira. Não. Esse negócio da fruta é dolorido. Passa por provação. Não quero isso. Esse é cortado. Mas aquele que dá fruto, ele já sabe. Lá vem o agricultor. Lá vem o dono da vinha, ele vai mandar podar. E lá vai ele. Por quê? Por que ele poda? Porque você sabe, muitos galhos é sinal de árvore doente. Quando tem muitos galhos numa videira, você já sabe, ela não vai produzir uvas boas. Ela precisa canalizar a seiva para onde realmente precisa, e não para galhos que ficam lá simplesmente sugando a seiva e não produzindo nada. Esses galhos precisam ser podados.
Por isso que se o cristão ele é verdadeiro, ele aceita as podas. E toda provação é uma poda. Deus nunca perde um sofrimento. Irmão, escreva isso. Deus nunca perde um sofrimento. Ele sempre ensina. Nunca. Ninguém vai passar por alguma provação e vai sair do outro lado dizendo assim, não aprendi nada, até hoje não sei por quê. Não. Todo mundo que passou pela provação e saiu vitorioso do outro lado, vai poder dizer, eu perdi isso e ganhei isso. Deixei para trás aquilo e ganhei algo muito melhor. Todo o crente que passou pela provação vai poder dizer isso. Se há alguém entre nós que passou pela provação e pode dizer um amém por causa dessa palavra, faça isso agora. Então não estou falando bobagem. É na hora da crise, é na hora da tempestade que a fé verdadeira se apresenta. É lá nessa hora que a gente vai saber se a fé é emocional. Porque tem muita gente que é crente emocionalmente. Eu não sei se você já percebeu, o Jesus que muitas vezes é vendido, ele é aquele Jesus assim muito nhenhenhê, vem para mim. Aí a pessoa diz, ai tadinho, vou mesmo, olha ali. O cara se declara desse jeito para mim, você acha que eu não vou? É claro que eu vou. E a pessoa vem com base na emoção. Mas só que quando vem a crise, ela vai provar se a fé é de emoção ou se ela é uma fé de verdade. Se ela é uma convicção daquilo que não se viu ainda. Das coisas que ainda não apareceram, mas essa pessoa crê, ela crê. Os profetas de Baal, 1 Reis capítulo 18, eles são testados na fé dele também. Como é que é a fé do profeta de Baal? Vamos lá. O profeta Elias diz assim, gente, vamos lançar um desafio, Monte Carmelo, só Elias e os profetas de Baal. Vamos lançar o desafio. Vocês construam um altar aí, coloquem o sacrifício em cima, e o Deus que manda fogo, esse é que é Deus. O que os profetas de Baal fazem? Primeiro eles começam com as orações normais deles. Daqui a pouquinho já não é mais oração, já é grito de desespero. Daqui a pouquinho já não é mais grito de desespero, já começa a se mutilar, se sangrar, para ver que se pelo menos o Baal faz aquilo. Quando chega o meio-dia, gente, que já deu uma manhã inteira de lágrima, de sangue e suor, Elias diz, Deus, gente, parou. Esses homens, com certeza, a fé deles naquela hora, irmão, acabou. Esses homens já não tinham mais Deus. Por quê? Porque o Deus deles não se manifestou no momento em que eles mais precisavam. Que era aquele momento de crise, de desafio da fé. Agora vem Elias, que está num desafio, numa crise de fé. Irmão, Elias está assim, ele pensa que ele é um dos únicos que sobrou. Ele está sozinho contra os profetas de Baal. Tem uma arqui-inimiga chamada Jezabel, que quer lutar contra ele. Você sabe, mais tarde ela vai querer matar ele por causa disso. Ele não era querido, ele não era amado. Ele está assim, vivendo um momento de aperto. Aí ele vai e ele diz, Senhor, se tu és Deus, mostra para eles que tu és Deus em Israel. Manda fogo, e Deus manda fogo na hora. O que os profetas de Baal fazem? Só o Senhor é Deus. O povo começa a clamar, só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal são obrigados a ser mortos. Mesmo que eles vejam que só o Senhor é Deus, eles não conseguem continuar a sua vida, porque eles têm que acabar o ministério deles ali. Mas o povo que viu que Baal não responde, esse povo aceitou o senhorio de Cristo, de Deus. Só o Senhor é Deus. Por quê? Porque uma fé, irmão, que é emocional, como essa, que precisa de sangue, suor e lágrima para crer, essa fé desmorona quando o Deus demora. Mas graças ao nosso Deus, que parece que Ele demora, mas Ele sempre está lá e sempre vai responder. E Ele sempre vai mostrar que Ele é Deus.
e que a nossa fé está firmada naquilo que nós não vimos, e que nós podemos crer mesmo sem ver, de que Deus é o Deus que manda fogo na hora do desafio. Então como é que a gente prova uma fé falsa? É nessa hora, na hora da dificuldade. Então essa é a primeira coisa que eu quero ensinar para você. Meu Deus, estou só na primeira coisa. Que, irmão, a nossa vida vai ser abalada. Não fique chateado comigo. E também não fique chateado com Deus, porque tem gente que fica chateada com Deus. Que diz, Senhor, por que tu está fazendo isso? Escuta, vou dizer uma coisa para você. Deixa Deus fazer do jeito dele. Porque Ele sabe que você precisa ser melhorado. Deus sabe qual ponto da sua vida você precisa ser melhorado. Tem gente que fica desgostoso, reclamão, resmungão. Ele até não abandona assim o evangelho, mas ele fica chato, aquele crente assim que já não crê mais em nada, não crê mais em milagre, não crê mais em bênção, não crê mais que Deus pode reverter situações. Ele já não crê mais nada. Por quê? Porque ele está passando por uma situação assim. E eu estou dizendo para você, deixa Deus ser Deus. Porque você pergunta, Deus, por que assim? E Deus sabe por que assim. Porque se fosse de outra forma, talvez você jamais entenderia quem Ele é. Porque se fosse de outro jeito, você jamais conseguiria se santificar completamente a Ele. Então deixa Deus fazer do jeito que Ele quer, uai. Pode um vaso dizer para quem está construindo, escuta, me faça desse jeito, me faça daquele? Não. Pode um ser humano dizer para o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da criação, ei, não faça isso comigo. Ele sabe. Então, irmão, primeira coisa que nós aprendemos aqui, a vida é abalada. Não se surpreenda, a vida é abalada. E talvez eu esteja falando de coisas futuras, ou talvez eu esteja falando de coisas atuais, que estão acontecendo na vida de algumas famílias aqui. A vida abalada. E eu preciso dizer para você, o Senhor não perde o controle, nem do mar tempestuoso, nem do mar revoltoso. Eu sei que talvez você já ouviu isso um monte de vezes, mas hoje é para você e é para mim. A segunda coisa que a gente aprende, a nossa fé pode ser abalada. Vamos lá? Segunda coisa, repita comigo. A nossa fé pode ser abalada. A vida é abalada. Então, não espere que vá ser sempre assim. Mas, em contrapartida, a fé também é abalada. Quando os discípulos passam por essa tempestade, o que eles fazem? Eles ficam com medo e eles vão acordar Jesus, que está dormindo na parte de trás, e a Bíblia ainda faz questão de dizer que ele está num travesseiro. Ironia, né? Tempestade, mar querendo entrar no barco, os discípulos desesperados, e Jesus dorme num travesseiro. Podia estar dormindo num saco, em cima de um saco, podia estar dormindo em cima, sei lá, de uma rede, mas não, ele tem um travesseiro. Folgado. E é isso que os discípulos dizem. Os discípulos chamam Jesus de folgado de tabela. Eles dizem o quê? Mestre, nós vamos morrer, não te importa que pereçamos? A minha versão diz, o Senhor não se importa com isso? Tu não está nem aí? 3 erros. Primeiro, são impacientes, eles acordam Jesus. Escuta, você acha que Jesus não vai levantar na hora que precisa? Mas eles vão lá, acordam Jesus. Segunda coisa, eles são incrédulos. Porque a palavra deles é, não se importa que nós estamos morrendo. Quem disse que eles estão morrendo? É uma tempestade. Mas ainda não acabou. Só que esses homens já estão dizendo, tu não te importa que nós já estamos morrendo? Quem foi que disse? Foi Jesus? Não.
Mostra a incredulidade deles. Mostra a dúvida que eles têm da bondade e do cuidado de Jesus. Jesus cuida desses homens. Nunca faltou nada para esses homens. Nesse tempo em que eles estão com Jesus, eles têm tudo o que eles precisam. Pois agora que eles estão no meio da tempestade, qual é a palavra deles para Jesus? Tu não te importa mesmo, né? Irmão, o medo é terrível para a memória. O medo para a memória, ele é absurdo. Parece que tu esquece tudo. É ou não é? Você vai lá passar horas numa autoescola. Aí você pega o carro. Na vida real, né? Não tem professor do lado. E aí você esquece. Pega a marcha errada. Pisa errado no freio. Hoje eu passei do lado de uma moça e ela deixou o carro morrer. Deu uma peninha dela na sinaleira. Foi sair. Ficou lá um tempão. Olhei no retrovisor pedindo: Jesus, ajuda, Jesus, ajuda. Ela deixou de aprender? Não, ela aprendeu. Ela passou na prova. Ela fez tudo certo. Mas o medo faz com que a gente tenha amnésia. Os discípulos esquecem de tudo que Jesus já fez, irmão. Todas as coisas que Jesus já fez e que eles acompanharam, eles viram, experimentaram com seus próprios olhos. Eles viram. Agora eles não conseguem raciocinar com relação a quem está no barco. Quem é que está com a gente? Isso é a mesma coisa com a gente. Porque tem gente que é assim. Enquanto a tribulação não vem, a fé deles é monstro. Enquanto a tribulação não vem, não veio a primeira aprovação para eles, eles falam na fé. Irmãos, eu já tive vergonha da minha fé diante da fé de alguns. De gente que diz: não, pastor, Deus está no negócio, vamos lá. É mesmo, irmão? Mas o cara converteu ontem. Mas tá bom, né? Vamos lá. Não, pastor, tá doido? O senhor não tem fé, pastor? Vamos orar, pastor. Vamos lá, vamos lá. Legal. Aí passa a aprovação. É, pastor. Ô, pastor. Por que comigo, pastor? Os crentes mais antigos ficam envergonhados com a fé de alguns. Mas depois a gente fica com vergonha do resultado da fé deles. Porque passa a tribulação, a fé deles é abalada. E às vezes até destruída. Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, que tem uma das sementes, irmão, que ela cai num solo rochoso. E a Bíblia vai dizer que essa semente, essa semente até produz um fruto rápido. Mas ele não tem duração. Por quê? Porque não se aprofunda. Por causa das tribulações e perseguições, esta pessoa logo se ofende com o evangelho e ela abandona. Sabe, irmãos? Até para aquele que é fiel e verdadeiro. Vocês estão comigo, amém? Até para aquele que é fiel e verdadeiro, as perguntas vêm. Puxa, se você ler o Salmo de número 84, você vai ver o salmista dizendo que as lágrimas são o alimento dele todo dia. E ele diz assim, que as lágrimas dele perguntam para ele: onde está o teu Deus? Escuta, eu sei que Deus me mandou falar isso hoje para você. Não há alguém entre nós que nos últimos dias ouviu do seu próprio coração: onde está o seu Deus? Ouviu de alguém enviado por Satanás: onde está o seu Deus? O que adiantou você crer, orar tudo isso, para agora você estar passando por isso? O que adiantou você fazer tudo isso, para que essas coisas te acontecessem? E talvez você veio aqui pensando que a tua fé é falsa. Por quê? Como assim? A minha fé, o meu coração pergunta: onde está o teu Deus? Deus o livre, irmão, eu preciso te dizer. Os discípulos realmente criam em Jesus. Ao contrário do que muita gente, eu já vi tanta gente pregando sobre isso, eu já ouvi muitas vezes essa mensagem, e eu já ouvi muita gente batendo nos discípulos, batendo nos discípulos, batendo nos discípulos. Parece que os discípulos são filhos do capeta. Mas, irmão, eles eram apenas homens diante do medo.
que é natural. Essas pessoas nunca passaram uma tempestade no mar. Quem diz que os discípulos não eram crentes, nunca passaram num navio em tempestade. Eles não sabem o que é isso. São pessoas que nunca enfrentaram um medo real, de que parece que a vida está em risco, parece que tudo vai acabar. Acabou, deu, é o último dia. É aquele diagnóstico de câncer que vem assim, ó, ou você opera agora, ou nós te damos tantos dias de vida. Ou você faz isso agora, ou você não vai sobreviver. Poucos passam por isso. Mas é muito fácil a gente avaliar a fé do outro. É muito fácil julgar a fé do outro. Por quê? Porque eu nunca passei. E eu preciso dizer para você, esses homens tinham fé em Jesus. A fé era tímida, Jesus vai dizer, mas era fé. Ela precisava ser aumentada, ela precisava ser desenvolvida, mas era fé. E é exatamente essa palavra de conforto que eu quero dar para você. Para você que tem a fé verdadeira e que de vez em quando no seu coração você se pergunta, será que eu estou crendo mesmo? Será que não é falta de fé? O que será que acontece comigo? Hoje Jesus me mandou para te dizer, eu escrevi isso aqui, irmão, porque Jesus colocou no meu coração. Jesus me mandou para te dizer, irmão, você é apenas gente. Você ainda não é anjo. Jesus ainda não voltou. Satanás ainda não foi preso. Você ainda é gente. Então, quando vem essa pergunta, onde está o teu Deus? Não fique abalado, irmão, a tal ponto de você pensar assim, será que a minha fé é verdadeira? É verdadeira, ela só está sendo sacudida. Ela só está sendo mexida, irmão. Porque nós vamos ver na Bíblia, Abraão é pai da fé. Ninguém tem dúvida de que Abraão é pai da fé. O homem abandonou a casa dele, irmão, os parentes, todo mundo. Ele foi para uma terra que ele não tinha noção de onde era. Você sabe, faz ideia do que é isso? Escuta, irmão Mano, faz uma viagem amanhã, Deus está mandando. Para onde? Só pega o carro e sai, porque vai ser uma terra onde eu vou te mostrar. Chega no Nordeste e Deus não mostrou ainda. Esse homem é um homem de fé. Só que quando ele passa no Egito, quando ele vê a imponência do faraó, e vê que faraó gosta da mulher dele, o que ele faz? Ela é minha irmã. Era uma meia verdade, ela era meia irmã dele. Ela é minha irmã. Esse homem não está à toa na galeria dos heróis da fé, não está à toa no Novo Testamento, e não é à toa que ele é chamado de pai na fé. Ele era gente. E gente como nós, de vez em quando a gente se depara por situações que dá medo, a gente esquece. E a gente às vezes fala o que não devia. E às vezes a gente desacredita de tudo aquilo que nós acabamos de pregar para alguém. Meu Deus, isso aqui é uma profecia para alguém. A gente desacredita de tudo aquilo que a gente acabou de dizer. Mas isso não quer dizer que a sua fé não é verdadeira. Ela só está sendo abalada, mas ela está sendo sacudida para ser desenvolvida. Davi, um homem segundo o coração de Deus, como vai estar lá em Atos. Um homem que Deus o chama segundo o seu coração. Um menino que vence o leão e o urso, na tenra idade, ninguém viu isso, só ele contava, que matou um urso, matou um leão. Gente, a gente sai correndo de barata. Esse menino mata um leão e um urso. Ele vai lá na frente de todo o exército israelita, enfrenta Golias, e não é só Golias, irmão. A Bíblia vai mostrar depois que Golias tinha irmãos, por isso as 5 pedras, mas isso é outra história. Era uma pedra para cada um deles. Não é a pedra da fé, a pedra do amor, a pedra da esperança, não era isso. E muita gente pensava, não, a pedra da esperança, a pedra do amor, a pedra da justiça, a pedra da santificação. Aí, irmão, vence a batalha. Não, irmão, era uma questão natural mesmo. Ele só tinha preparado as pedras para cada um dos gigantes. Vê a fé desse guri. Se eu mato o primeiro, que é o principal, os outros vêm para cima, eu mato também. Aí, ele está fugindo de Saul.
já está ungido rei. Escuta, ele cria que ele era rei, e ele ainda não tinha trono. E levou 13 anos para isso acontecer. Ele cria que Deus havia instituído ele rei, e ele estava correndo no meio das florestas de Saul. Só que num desses dias, a Bíblia vai dizer que cai no coração dele uma dúvida tão terrível, e ele diz assim: eu acho que Saul vai conseguir me matar. E para onde que ele vai? Para a terra dos inimigos filisteus. Você faz ideia do que é isso? O cara tinha matado o gigante filisteu. Ele tinha envergonhado o exército filisteu. Mas agora ele vai para o meio dos filisteus. Faz um teatro todo. E eles acabam acolhendo Davi. Faltou fé na hora que ele mais precisava. Você acha que Deus precisava de filisteu para defender o seu servo? Óbvio que não. Mas o menino que foi um menino de fé, naquele momento teve a sua fé abalada. Irmão, você acha que nós não vamos ter a nossa fé abalada, irmão? Eu não estou dizendo aqui que você tem a fé destruída, que é diferente. É a fé abalada, quando a gente começa a pensar: por que será? O que será que está acontecendo comigo? Eu acho que eu vou tomar esse e esse e esse caminho. Ah, mas os discípulos foram covardes demais. Ah, tá doido com Jesus no barco, cara? Esses discípulos aí são covardes, porque a música já dizia: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Os caras são aí, ó, medrosos. Jesus chama eles de tímido, tá louco? Eu nunca ia ser assim. Nunca diga isso, irmão, porque você nunca sabe a extensão de medo que tem no seu coração. Você só vai saber o dia que você for provado dessa forma. Eu preciso dizer isso. Nunca diga isso, irmão. O ouro bruto só mostra que é ouro mesmo depois que passa por uma temperatura muito alta, fornalha muito quente. Aí ele mostra. E dele saem impurezas que não se veem. Você tem pecados, desejos, coisas que você tem em você que nem você faz ideia, irmão. Então não diga que esses homens eram tímidos. Você ainda não sabe o tamanho da sua timidez na fé. Você nunca passou por nada. Tem gente que quer falar de luto e nunca perdeu ninguém. Não, porque, meu Deus, levanta a cabeça aí, vamos lá, bora. Irmão, você já passou por isso, irmão. Você sabe o que é sofrer, você sabe o que é dor, você sabe o que é saudade, você sabe o que... Ô irmão, levanta aí, Jesus vai curar o irmão, mas você já passou por enfermidade, irmão, grave, diagnóstico. Eu não estou justificando a ausência de fé, eu estou justificando o abalo da fé, entenda isso. A fé é abalada. Por quê? Porque é aí que Deus mostra o que o nosso coração realmente ama. Então não diga, irmão, nunca vou sentir isso. Porque você nunca sabe o que precisa sair do seu coração. Você nunca sabe a quantidade de fogo que precisa ser colocada. Você nunca sabe a altura que precisa ser colocada, a fornalha, para que o seu coração se renda completamente ao senhorio de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Vocês estão quietinhos, mas é sinal que vocês estão ouvindo. O próprio Ezequias, se você for ler a Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 32, verso 31, o próprio Ezequias testemunha, ele diz que ele foi desamparado por Deus, para que fosse provado o que estava no coração dele. Ele foi desamparado? Óbvio que não. Deus não desampara. Mas ele se sentiu desamparado, para que ele pudesse perceber o que ele realmente amava. Irmão, a provação prova o que a gente ama. A tribulação, as enfermidades, as coisas da vida provam. Se nós somos cristãos verdadeiros, nós podemos sim ter a nossa fé debilitada, mas nem por isso a gente vai desistir dela. O sol tem mancha na superfície, e nem por isso a gente fica olhando para ele o tempo todo, porque a gente sabe que ele queima os olhos.
a mais pequena fé pode estar sendo abalada, mas diante do inferno, de Satanás e seus anjos, diante das circunstâncias, essa mais pequena fé, irmão, pode destruir as obras do mal. O diamante, irmão, pode ser o mais lindo, vendido mais caro que puder, mas ainda assim ele também tem imperfeição. A sua fé, por mais imperfeita que seja, ela é preciosa, ela é valiosa. A vossa fé é mais preciosa do que o ouro, que é provado no fogo de Tiago. Então, não olha para a tua fé fraca e diz assim: puxa, pastor, eu vou desistir disso, porque eu estou cansado de lutar. Eu vou desistir disso, porque eu estou cansado de orar por isso. Eu vou desistir disso. Não, não, não. Permita que Deus trabalhe a sua fé, exatamente agora. Agora é a hora de você permitir que Deus trabalhe a sua fé. Terceira coisa, e eu quero correr para nós terminarmos, que nós vamos aprender: Jesus tem poder sobre as ondas. Repete comigo: Jesus tem poder. Não sei se você já ouviu a história de Canuto II. Canuto II foi um rei da Inglaterra, Dinamarca, aquela região toda. Ele era um cara muito poderoso. E o Canuto II, ele, na bobagem de rei, ele pediu para colocar o trono dele na praia. Levaram o trono dele, tiraram do palácio, colocaram na praia. E lá na praia, ele sentou e ficou dando ordem por mar. E aí começou a encher a maré e ele dizia: mar, pode voltar, na minha terra tu não entra, pode voltar, mais alto do que isso aqui não, você não vai chegar no meu trono, porque eu sou rei disso aqui tudo, mais alto que isso aqui não. E gente, foi inútil. Diz que naquele dia parece que a maré subiu mais alto ainda, chegou aos joelhos do rei. Ele ficou tão indignado e tão envergonhado que ele disse assim, tirou a coroa e ele disse: eu nunca mais vou usar a coroa. Para que todo mundo saiba que o poder dos reis é inútil. Porque ele não sabia, ou ele soube depois, que só há um que comanda o mar. Que só tem um que diz: para, e o mar para. Só tem um que diz: sol, permaneça onde está. Só tem um que faz as coisas acontecerem na natureza, que manda e que desmanda, e que tem poder absoluto sobre todas as coisas. E esse não é um rei terreno, esse é o rei Jesus Cristo. Só tem um. E é esse que está no barco onde a tempestade, onde a vida está sendo abalada, onde a fé está sendo abalada. É esse que está lá. E ele, quando se levanta, apesar da pouca fé dos discípulos, irmão, a ação de Jesus vem primeiro. Jesus nunca vai dar bronca em você, irmão, antes de resolver. Primeiro ele resolve, depois ele vem: e aí, o que você aprendeu com isso? Porque tem gente que pensa: meu, Jesus está me batendo. Se ele está batendo é porque ele já está resolvendo, já está tudo resolvido, irmão. Meu Deus do céu, eu não aguento mais as pregações do pastor Black. É porque Jesus já está trabalhando, irmão. Primeiro ele levanta e diz, a Bíblia diz que ele dá ordem ao vento, e ele dá ordem ao mar: acalma-te, aquieta, e na mesma hora, isso é que é poder. Isso é que é poder, irmão. Poder não só para mandar o mar parar, mas poder para o mar ser criado, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, irmão, a fé é abalada, a vida é abalada, mas o Cristo que está no barco não é um guru. O Cristo que está no barco não é Dalai Lama. O Cristo que está no barco não é um cara que pensa boas coisas. Ele é o cara que criou todas as coisas. Ele é o cara que domina todas as coisas. Ele é o cara que diz: haja, e as coisas acontecem. É Ele.
Então eu sei que a tua fé é abalada, mas você precisa voltar de novo a pensar naquele que é Criador, e não só Criador. Colossenses vai dizer que Ele é o sustentador, nele todas as coisas subsistem. As leis do universo continuam operando, porque Ele ainda está no controle das leis do universo, irmão. Você ainda pisa no chão, porque Ele controla a lei da gravidade. Se não, irmão, você estava flutuando. Todas as coisas acontecem por meio do seu poder. Meu Deus, não é qualquer um, irmão. Os homens que pensam que são poderosos, os homens que pensam que são os donos do mundo, de grandes impérios. Isaías vai dizer que as nações são para ele, esse aqui, o Senhor das águas, o governador das ondas. As nações são para ele como gotas num balde, como poeiras numa balança. É nada. É nada. Então, irmão, tem gente que pensa que Jesus só veio para curar. Tem gente que pensa que Jesus só veio para expulsar demônio. Tem gente que pensa que Jesus só veio para fazer milagre. Irmão, quer milagre maior do que acrescentar a fé? Quer milagre maior do que alguém ter uma fé inabalável, irmão? Quer milagre maior? E é exatamente isso que Cristo está fazendo com os seus discípulos ali naquele momento. Quando Ele mostra o seu poder, Ele está aumentando a fé dos seus discípulos. E aí a gente aprende a quarta coisa. Eu estou correndo. O mesmo Jesus que tem poder sabe lidar com a sua fraqueza. Pastor, mas Jesus foi muito duro com os discípulos. Ele disse assim: por que vocês são tão assim medrosos? Vocês ainda não têm fé? Se Jesus fosse duro, Ele tinha jogado eles para fora do barco, porque era isso que eu teria feito. Se Jesus fosse duro, Ele não teria falado nada, Ele teria simplesmente agido. Deixa esses homens morrer, eu posso simplesmente caminhar pelas águas. Esses homens não prestam. Esses homens, a fé deles é tão ruim que não adiantou nada eu ter feito tudo essas coisas na frente deles. Não, deu, chega. Não. Jesus ainda pergunta: por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Por que a fé de vocês é tão tímida? Irmão, peraí. A Bíblia diz que esse Jesus que tem poder de criar todas as coisas, Ele é aquele que não esmagará a cana quebrada. A cana, se ela for quebrada, se ela for esmagada, ela não sobrevive. Mas se ela for quebrada, dali a algum tempo ela volta. Esse Jesus que tem poder e pode olhar e dizer: é cana quebrada, né? Tem fé mesmo não, né? Duvidou, né? Está se sentindo abalado, né? A fé espiritual, a vida espiritual está lá embaixo, né? Pois é, está quebrado. Então vamos lá. Não. Ele não esmaga a cana quebrada. Pelo contrário, Ele dá sustentação para ela, para que ela possa continuar crescendo. E nem apagará o pavio que fumega. Você já foi no aniversário? Quando você vai no aniversário, fica aquela vela, né? Aí daqui a pouquinho todo mundo já soprou vela, e você vira as costas, daqui a pouquinho está lá a vela de novo. Assopra de novo, assopra de novo. Esse é o pavio que fumega. Você vira as costas e diz: acabou. Jesus diz: não acabou, tem mais um pouquinho ainda. Ele não apaga o pavio que ainda fumega. Ele vê a fumacinha e Ele diz: ainda vai. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Fica de pé. Esse Jesus, Ele não está fazendo essas perguntas para os discípulos para que os discípulos se sintam envergonhados. Ele está testando.
Porque os discípulos, irmão, você vai ver a arrogância deles. Jesus tinha que trabalhar isso o tempo todo neles. Eles eram os homens que se consideravam de muita fé. Mas esses episódios assim mostram para eles que sua fé é nada. Mais importante que a sua fé, mais importante do que aquilo que você pensa que tem em si, é aquilo que Cristo é para você. Tem gente que pensa que a minha fé é a minha vida. Irmão, mais importante do que você crê sobre você é o que você crê sobre Ele. Porque vai ter dia, irmão, que você vai se sentir um nada, e a única coisa que você vai ter é Ele. Contar uma história de um pai que a menina morreu, a esposa dele morreu num acidente trágico de carro. E aquele pai tinha uma menina de seus 4, 5 anos. E ele volta para casa depois do velório, aquela situação, sabe? Casa vazia. E ele ficou na sala chorando, tudo escuro. Colocou a menina para dormir e ficou na sala chorando. E lá pelas tantas a menina veio correndo pelo corredor. Pai, eu estou com medo, papai, eu estou com medo do escuro, papai. Daí o papai colocou ela no colo, começou a conversar com ela. E ela começou a fazer aquelas perguntas dolorosas. Papai, a mamãe não vai voltar, né? A mamãe não vai voltar. Papai, eu tenho tanto medo, eu tenho medo, papai. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho tanto medo, papai. Daí o papai disse, não, eu estou aqui. Abraçou ela. E ela disse assim, papai, tá bom. Não precisa acender a luz. Eu tenho medo do escuro, mas não precisa acender a luz, porque eu ainda tenho papai. Aquela menina falou isso. Aquele pai levou aquela menina, colocou ela na cama, fez ela dormir e voltou para a sala. E o coração dele agora queria conversar com Deus. E ele não sabia o que dizer a Deus, porque era um momento de muita dor. E ele só pôde repetir as palavras que aquela menina falou. A mamãe não volta mais, e eu tenho muito medo do escuro, mas eu ainda tenho papai. Mais tarde ele testemunhou sobre isso, sobre esse processo de luto que ele passou. Mas o que sustentou ele foi o papai. O Cristo que caminha com a gente na onda. Aquele que está com a gente no barco que parece que vai morrer, e a gente não morre, porque Ele está lá. Tem uma canção muito linda, outro dia eu canto para vocês, que ela diz assim: eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão. Eu enfrentarei as trevas, pois sozinho eu nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Sabe, gente, a sua fé pode parecer pequena porque você baseia a sua fé naquilo que você vê ainda. Pega na mão dele e deixa ele levar. A Bíblia vai dizer que os discípulos chegam sim do outro lado. Quando eles chegam do outro lado, há uma libertação enorme. Você sabe a história de Gadara, do endemoniado gadareno. Mas o que me deixa intrigado com essa história é o final dela, quando os discípulos dizem: quem é esse homem? Porque eu pensava que eu conhecia. Lembra de Jó? Eu pensava que eu sabia quem é esse homem. Você ainda não viu a extensão do poder desse Deus. Você ainda não conheceu o que Ele pode fazer. Então não se assuste com a tempestade, porque Ele se levanta e Ele acalma ela. Mas você, o mar volta ao que era antes, o vento volta ao que era antes, mas você nunca mais vai ser o mesmo. Põe a mão no seu coração, preciso encerrar. Como é que está você? Porque Deus me deu essa mensagem, Ele é mais para mim. Que tem dia que a gente não sabe o que Senhor, como que a gente vai suportar tantas coisas?
Senhor, como é que a gente vai conseguir? É demais para nós. Esses dias alguém até falou para mim: pastor, eu não sei como é que o pastor tem conseguido passar esses dias. São dias difíceis. Nem eu sei. Eu estou fazendo exatamente como a música diz. Eu não preciso saber o caminho. Está tão escuro aqui, eu só quero segurar na mão dele e deixar ele me levar. E eu sei que eu vou chegar onde Ele quer me levar. Eu sei que eu vou chegar onde Ele quer me levar. Eu sei que você vai chegar onde Ele quer te levar, irmão. Ele não perdeu você. Ele não vai perder você. Se Ele vai atrás de uma ovelha, irmão, que se desgarra por conta própria, por vontade própria, deixa as 99 e vai. Será que Ele não vai cuidar de você? Deus, eu oro agora por esses irmãos aqui, ó Deus, com todo o carinho e amor que eu tenho por esta igreja. E eu sei que hoje esta palavra, Senhor, é para nós que estamos com a vida abalada, fé abalada, corações, ó Deus, pesados, por contas de coisas e mais coisas que acontecem ao nosso redor, inesperadamente. E nós não sabemos como agir, e para nós parece que as coisas se encerraram, Senhor. São dores e dores, é luto, é processos que nós muitas vezes não conseguimos enfrentar dentro de nós. Mas nós não queremos perder de vista que o Mestre que comanda os mares está dentro do nosso barquinho. Que aquele que tem todo o poder sobre ondas, aquele que tem todo o poder sobre ventos, sobre anjos e demônios, Ele está conosco no nosso humilde barquinho que pode se destruir, mas o Senhor está conosco, Deus, e nós recebemos o consolo da Tua parte. Consola o Teu povo hoje, Deus, e nós não pedimos para que o Senhor ponha uma luz na escuridão, nós só pedimos mais fé para segurar mais forte a Tua mão, para que Tu nos conduza por esses caminhos desconhecidos, ó Deus. Nós sabemos que nós chegaremos lá, nós sabemos que nós chegaremos lá, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não nos deixará, Tu não deixará vacilar o nosso pé, Tu és aquele que nos guarda. Ó Deus, nós cremos nisso em Ti. Eu oro, ó Deus, por cada um que está aqui e que talvez está passando por situações inimagináveis, que talvez não contou para ninguém. Coração, fé, alma abalada. Mas nós oramos, Senhor, para que o Teu poder se manifeste nessa fraqueza de fé. Que o Teu poder se manifeste em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Você é dele, irmão. Deixa ele trabalhar. Eu sou tua casa. Você é dele. Tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Ele sara a minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Ele sara a minha alma. Aleluia, aleluia. Como nós falamos no início, o Espírito Santo fala e falou, e que o seu coração possa ter ficado aberto para receber a palavra, e com certeza essa palavra vai continuar falando aos nossos corações durante a semana. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que sabemos, Senhor, que veio aos nossos corações. E Tua palavra, Senhor, é a palavra, Senhor, certa para cada coração. Tu sabes, Senhor, o que cada um de nós precisa para enfrentar essa semana. Ajuda-nos, Senhor, que a nossa fé possa, Senhor, estar solidificada em Ti, Senhor, em cada dia, em cada momento dessa semana. Fica conosco, Senhor, guarda-nos, protege-nos, e que a Tua boa mão, Senhor, a Tua boa mão possa estar conosco
e durante essa semana. Fica conosco, Senhor. A Tua presença é indispensável na nossa vida, Senhor. Nós necessitamos da Tua presença na nossa vida. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, Senhor, fica conosco. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa ser com todos. Você pode dizer amém? Tenha uma boa semana e com a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém.